에스더 성경 보겠습니다. 에스더 7장 보겠습니다. Vamos ler o livro de Esther, capítulo 7, 1절에서 6절까지 보겠습니다. Esther 1 até o 6. 7, 1 até o 6. Veio, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther. No segundo dia, durante o banquete do vinho, disse o rei a Esther: Qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará, que desejas, cumprir-se-á ainda que seja metade do reino. Então respondeu a rainha Esther e disse: Se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, desse-me por minha petição a minha vida e pelo meu desejo a vida do meu povo, porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez, se ainda como servos e como servos nos tivessem vendido, calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Então falou ao rei Assuero e disse à rainha Esther: Quem é esse? Onde está esse cujo coração me instigou a fazer assim? Respondeu Esther: O adversário inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. 아수르의 왕이 에스더에게 물었습니다. Então a gente leu sobre o rei Assuero e a rainha Esther. 그대의 소원이 뭐냐? 내가 나라의 절반이라도 주게 허락하겠노라. Ele perguntou: Qual é a tua petição? E metade do reino se te dará. 왕의 이 말 속에 보면 그 에스더를 향한 마음이 들어 있습니다. Quando a gente vê essa palavra do rei, existe o coração dele perante a rainha Esther. 왕이 에스더를 너무너무 사랑했는데 O rei, ele amava muito a rainha Esther. 무엇이든지 나한테 얘기해라. Tudo que você quiser, me fale. 모든 것을 다 주고 싶어하는 에스더를 향해서 모든 것을 다 주고 싶어하는 마음을 볼 수가 있습니다. A gente pode ver esse coração no rei Assuero de querer dar todas as coisas para a rainha Esther. 에스더가 4절에 보면 나와 내 민족이 팔려서 죽임과 도륙함과 진멸함을 당하게 되었나이다. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. 5절에 아수르의 왕후 에스더에게 일러 가로되 감히 이런 일을 심중에 품은 자가 누구며 그가 어디에 있느냐. E no versículo 5, então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: Quem é esse? Onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? 에스더가 왕에게 나와서 왕이시여 내 민족의 생명을 나한테 주시고 제 생명을 나한테 주십시오. Senhor rei, por favor, eu quero dar a minha vida pelo Senhor, né? Eu quero colocar a sua vida, eu quero dar a sua vida para você. 아니 그게 무슨 소리냐? Como assim? O que você está falando? 왕이시여 우리 민족과 제가 한날 한시에 다 죽게 됐습니다. Senhor rei, agora todo o meu povo terá que morrer. 감히 그런 일을 심중에 품은 놈이 누구냐? Quem é que se atreve a fazer isso? 그놈을 당장 끌어내라. Traga-o agora para cá. 당장 사형시키겠다는. E eu vou matá-lo agora. 왕이 에스더를 너무너무 사랑했는데 O rei amava muito a Esther. 에스더를 죽일 계획을 가지고 있는 놈이 있더라는 거예요. Mas tinha alguém que tinha o plano de matar a rainha Esther. 그놈을 당장 끌어내라. Traga-o agora para cá. 당장 사형시키겠다. Que eu vou matá-lo agora. 그게 이제 하만이었거든요. E esse era Amã. 하만은 에스더를 죽이면 죽일 수 있다고 생각했습니다. Amã pensava que se ele quisesse matar a rainha Esther, então ele poderia. 에스더를 함정에 빠뜨릴 수 있다고 생각했습니다. Ele pensou que ele poderia destruir, né, fazer a Esther cair. 에스더를 잘못되게 할 수 있다고 생각했습니다. Ele pensou que ele poderia fazer um mal contra Esther. 그게 하만이 가지고 있는 생각이었습니다. Esse era um pensamento que Amã carregava.
왕은 에스더를 너무 사랑했기 때문에 Mas porque o rei amava muito a Esther, 그대의 소원이 뭐냐? qual é a tua petição? 네가 원하는 대로 다 얘기해라. Me fala tudo que você quer. 나는 다 너한테 주고 싶다. Eu quero te dar tudo. 이게 이제 왕이 에스더를 향한 마음이었는데 Esse era o coração do rei para com a rainha. 하만이 그 에스더를 무너뜨리고 이스라엘 백성을 무너뜨릴 계획을 세운 거예요. Mas Amã tinha um plano de destruir a rainha Esther e o povo dela. 하만은 에스더가 잘못될 수 있다고 생각했습니다. E Amã pensava que ele podia fazer mal para Esther. 그놈을 당장 끌어내라. Traga-o agora. 당장 사형시키겠다. Mate-o agora. 자, 우리가 모든 소리는 다 들어도 Nós podemos escutar todas as coisas, 절대 듣지 말아야 될 소리가 있습니다. mas existe algo que nós jamais devemos escutar. 하나님이 역사하지 않으면 어떻게 하지? Se Deus não trabalhar, o que eu faço? 절대 그 소리를 들으면 안 된다고 했습니다. Nós jamais devemos escutar essa voz. 그게 하나님 앞에 가장 악한 생각이에요. Esse é o pensamento mais maldoso diante de Deus. 왕이 에스더를 너무너무 사랑했는데 O rei, ele amava muito a Esther. 감히 에스더를 무너뜨릴 수 있는 생각을 가진 놈이 있어? Nossa, quem é que se atreve a pensar que pode destruir a minha rainha? 하나님이 견딜 수 없는 거예요. Deus não consegue aguentar. 그놈 당장 끌어내서 사형시키겠다는 거예요. Traga-o agora aqui que eu vou matá-lo. 하나님 앞에 가장 악한 생각이 뭐냐면 O pensamento mais maldoso diante de Deus. 왕은 에스더를 너무너무 사랑했던 것처럼 Assim como o rei amava muito a Esther, 여기서 왕의 마음이 우리를 향한 하나님의 마음이죠. o coração do rei pela Esther é o mesmo coração que Deus tem por nós. 하나님이 여러분을 향해서 말씀하시는 거예요. Deus está falando para vocês. 네 소원이 뭐냐? Qual é a tua petição? 네 원하는 게 뭐냐? O que você deseja? 네 원하는 걸 나한테 얘기해라. Me diz tudo o que você deseja. 내 모든 것을 다 주고 싶다. Eu quero lhe dar tudo. 이게 이제 하나님이 우리를 향한 마음이었다는 거예요. Esse é o coração que Deus tem para conosco. 그런데 어떤 놈들은 Mas tem algumas pessoas 혹시 하나님이 역사하지 않으면 어떻게 하지? que pensam: ai, se por acaso Deus não trabalhar. 내가 혹시 잘못되면 어떻게 하지? Ah, e se eu fizer alguma coisa de errado? 이런 마음을 심중에 품은 사람이 있더라는 거예요. Tem pessoas que guardam esse tipo de coração. 그런 마음을 심중에 품은 놈을 하나님은 끌어내라는 거예요. E Deus fala para que essas pessoas sejam levadas para diante dele. 그런 놈을 당장 사형시켜 버리겠다. E ele manda com que mate-os agora. 하나님이 역사하지 않으면 어떻게 해? Ah, e se Deus não trabalhar, o que eu faço? 하나님의 진노를 부르는 마음입니다. É um coração que chama a ira de Deus. 저는 1987년도에 이제 교도소에 들어갔습니다. Eu entrei em 1987 na prisão. 1심에서 제가 사형을 받았는데 Então eu recebi a pena 제가 사형을 morte. 받았지만 감각이 없었습니다. e eu recebi essa pena de morte, mas eu não sentia isso. 빨리 도망가야 돼. Eu pensava, eu tenho que fugir logo. 난 교도소 살기 싫어. Eu não quero viver na prisão. 이런 생각으로 가득 차 있었습니다. Eu estava cheio desse coração dentro de mim. 그런데 어느 날 제 몸에 이상이 찾아오기 시작했습니다. Mas de repente algo estranho começou a acontecer com o meu corpo. 몸이 극도로 안 좋아지면서 Eu comecei a ficar doente. 생전 처음으로 이제 죽음이라는 것을 마음에서 생각해 봤습니다. E pela primeira vez na minha vida, eu comecei a pensar sobre a morte. 차라리 마음에 죽음이 찾아오니까 Quando a morte ela começa a procurar o coração da 한 번도 pessoa, 우리가 기억나지 않았던 죄악들이 계속 마음에서 생각이 나는 거예요. você começa a pensar naqueles pecados, naqueles crimes que você cometeu, que você jamais havia pensado antes. 내가 잘못 살아왔던 삶들이 생각이 났습니다. Eu comecei a me lembrar de como eu vivi errado. 내가 가시와 엉겅퀴와 같은 삶을 살았구나. Ah, eu vivi uma vida de espinheiros, né? E como espinheiros. 늘 나를 만나는 사람이 상처를 입고 Todas as pessoas que se encontraram comigo se machucaram. 나를 만나는 사람은 고통을 겪고 Todas as pessoas que se encontraram comigo sofreram, 괴로움을 겪었습니다. passaram por angústias. 그래서 제가 늘
가시처럼 다른 사람의 상처를 주고 고통을 주고 살았었구나. Então eu sempre vivi dando sofrimento para as outras pessoas. 이제 como 그런 um 생각이 espinho. 들면서 내 마음에서 만약에 천국과 지옥이 있다면 E pensando nisso, eu pensei, né? E se por acaso houver céu e inferno? 반드시 나는 지옥 가는 거야. Com certeza eu tenho que ir para o inferno. 그 부분에는 막 정확한 확신이 있었습니다. Eu tinha uma certeza assim disso. 저 착하게 살아본 적이 없으니까. Porque eu nunca fui bonzinho. 만약에 천국과 지옥이 있다면 나는 반드시 지옥 갈 거야. Se houver céu e inferno, com certeza eu vou para o inferno. 그 부분에는 정확하게 확신이 있었습니다. Eu tinha uma certeza absoluta sobre isso. 그러다가 이제 교도소에서 이제 목사님을 만났는데요. E assim, dentro da prisão, né, eu pude me encontrar com o pastor 구원을 받았는데 Pastor Park, e eu recebi a salvação. 그때 이제 내 마음에 죽음이 찾아오니까 제 Quando, 마음에서 막 뭡니까 살고 싶은 마음이 있었습니다. quando a morte começou a entrar no meu coração, eu comecei a ter vontade de viver. 그때 처음으로 하나님을 찾게 됐습니다. Pela primeira vez na vida eu procurei por Deus. 하나님 도와주십시오. Deus, me ajude. 내가 인생에 태어나서 이렇게 간다는 것은 너무 아닌 것 같습니다. Eu viver dessa forma aí, morrer dessa forma, eu acho que não é isso não, Deus. 늘 나를 만나는 사람이 고통을 겪고 Todas, 괴로움을 겪었습니다. todas as pessoas que se encontraram comigo sofreram e ficaram angustiadas. 그래도 한 번쯤은 좋은 일 한번 해보고 가야 되지 않겠습니까? Deus, será que eu não tenho pelo menos que fazer uma boa obra antes de morrer? 한 번만 기회를 주면 Se o Senhor só me der uma oportunidade, 이제 내가 또 다른 삶, 새로운 삶을 한번 살아보고 싶습니다. eu tenho vontade de viver uma nova vida. 그걸 늘 이제 기도했습니다. Então eu sempre orei por isso. 근데 하나님이 제 몸을 조금씩 좋게 해주셨어요. E assim Deus começou a fazer com que eu melhorasse pouco a pouco. 그러면 제가 몸이 좋아지면서 E melhorando, 그때부터 제가 이제 하나님을 찾아야 되는데 desde então, melhorando, eu tinha que começar a procurar por Deus. 화장실 갈 때 마음하고 올 때 마음이 다른 것처럼 Assim como quando a gente vai para o banheiro e sai do banheiro, nosso coração está diferente, né? 또다시 옛날 삶으로 돌아가는 걸 봤습니다. Eu estava voltando a viver aquela vida que eu tinha antigamente. 그러면서도 제 한쪽으로는 늘 제 때문에 고통스러웠습니다. Então, num lado do meu coração, eu sempre estava sofrendo por causa do pecado. 그러다 1991년도에 제가 죄사함 거듭남의 비밀을 책을 보고 구원을 받았는데요. Em 1991, eu vi o livro O Segredo do Perdão dos Pecados e Como Nascer de Novo e recebi a salvação. 그때 정말 제 마음이 너무 기뻤습니다. Naquele tempo, eu fiquei muito feliz. 하나님 나 같은 인간을 사랑하셨구나. Senhor Deus, o Senhor amou uma pessoa como eu. 나 같은 인간을 위해서 하나님이 십자가에 죽으셨구나. Por uma pessoa como eu, o Senhor morreu na cruz. 하나님 나를 의롭게 하셨구나. O Senhor me justificou. 그 예수님의 십자가의 사건이 제 마음이 너무너무 컸습니다. Aquele coração de Jesus Cristo que me salvou na cruz era muito grande no meu coração. 저는 이제 교도소 들어가기 전에 제 아버지가 계셨는데 Então, antes de eu entrar na prisão, né, eu tinha o meu pai. 제 아버지는 술을 많이 드셨습니다. O meu pai bebia muito. 그 알코올 중독자였죠. Ele era um alcoólatra. 그래서 저는 그 어렸을 때부터 아버지에 대한 기억이 별로 안 좋았습니다. Então, a memória que eu tenho do meu pai, da minha infância, não são boas. 한 번도 저는 아버지라고 불러본 적이 없습니다. Eu nunca chamei ele de pai. 아버지하고 저하고는 원수였습니다. Eu e o meu pai éramos inimigos. 한 집안에 살지만 원수처럼 살았습니다. Nós vivíamos na mesma casa, mas como inimigos. 왜냐하면 아버지는 늘 술을 드시고 우리 집안을 엉망으로 만들었기 때문에. Porque meu pai bebia e deixava minha casa de cabeças pro ar. 우리가 불행하게 사는 것은 아버지 때문이라고 생각했습니다. E eu pensava, a gente vive dessa forma infeliz por causa do meu pai. 아버지는 술버릇이 너무 안 좋으셨고. Meu pai, ele não tinha bons costumes, né, depois que bebia. 술을 드시면 뭐 가정 살림을 부수는 건 기본이고. O normal era ele quebrar toda a louça de casa depois que bebia. 우리 가족들 술을 패는 것도 기본이고. E também o normal, básico, era ele bater em todo mundo da família. 저희 집은 옛날에 시골의 초가집이었는데요. Então, a minha casa antigamente era no interior, né, de palha. 아버지 술만 드시면 지붕에다 불을 질렀습니다.
E toda vez que meu pai bebia, ele botava fogo na casa, 그래서 늘 지붕에 시커멓게 타 있었는데 no telhado, né? Então o nosso telhado sempre estava preto. 학교 다닐 때 늘 우리 학교 등굣길 곁에 저희 집이 있었어요. E a minha casa, ela ficava perto da escola, né? 항상 비 오면 저희 지붕은 막 새고 그랬습니다. E quando chovia, sempre tinha goteira, vazamento na minha casa. 그러니까 학교 다닐 때 늘 친구들이 우리 집이 어떻게 돌아가는지 다 보는 거예요. Então todos os meus colegas da sala de aula sabiam o que estava acontecendo dentro da minha casa. 그게 너무 싫었습니다. Eu odiava isso. 그래서 아버지하고 저는 원수처럼 지냈습니다. E assim eu e meu pai vivemos como inimigos. 우리 가정의 불행은 아버지 때문에 시작된 거예요. Porque o motivo da nossa família começar a ficar infeliz é por causa do meu pai. 한 번도 아버지하고 뭐 대화를 해본 적이 없습니다. Eu nunca conversei com meu pai. 그러다가 제가 1987년도에 제가 어느 날 교도소에 들어가게 됩니다. Mas um dia, em 1987, eu entrei na prisão. 내가 인생을 이렇게 살면서 아버지처럼 인생을 산다? 차라리 죽는 게 낫지. Eu pensava, né? Nossa, se eu estou vivendo igual ao meu pai, é melhor eu morrer. 네, 아버지는 제 경멸의 대상이었습니다. Meu pai era a imagem que eu não queria, né, para minha vida. 근데 어느 날 제가 교도소 들어가게 된 거예요. Mas um dia eu entrei na prisão. 강도 살인죄로 1심에서 제가 사형을 받았습니다. Eu entrei na prisão por assalto e assassinato. 그러면 제가 이제 감옥에 들어가게 됐는데 E eu entrei na prisão. 어느 날 제가 이제 1심에서 사형을 받아서 검사 조서를 받기 위해서 검사실에 가게 됐습니다. Então, em primeira instância, eu recebi a pena de morte, mas depois o promotor, ele queria me analisar mais uma vez e eu entrei na sala dele. 그럼 교도소에서 나와가지고 포승줄로 묶이고 수갑을 차고 이제 굴비 엮듯이 엮여서 버스를 타고 이제 검찰로 가는 거죠. E assim, eles colocaram a algema em mim, né? Colocaram aquele uniforme de presidiário, né? Me amarraram, né? E me colocaram dentro do ônibus para eu ir para a prisão. 그럼 검찰 지하의 유치장에서 대기하고 있다가 E assim, os policiais eles ficavam esperando no andar subterrâneo, né? Até o ônibus chegar. 검사가 부르면 이제 검사실로 들어가는데. E quando o promotor me chamasse, eu tinha que entrar na sala dele. 그때 제가 사형을 받아가지고 마지막으로 검사 조서를 받기 위해서 검사실로 들어갔습니다. Então, antes de eu receber, né, essa pena final, eu tinha que entrar na sala do promotor. 근데 검사실 복도에 낯익은 분이 계신 거예요. Então, na frente da sala do promotor tinha uma pessoa conhecida. Tinha uma pessoa conhecida. 검사서기가 거기 있고 그분이 검사서기에 바지가랑을 붙들고 Então ele estava ali naquele assento, né, do promotor. 울고 계셨어요. E essa pessoa estava chorando. 검사 선생님, 우리 아들이 무슨 죄가 있습니까? E essa pessoa começou a falar: Senhor promotor, que pecado meu filho tem? 우리 아들 좀 살려주십시오. Salve o meu filho. 죄가 있으면 이 애비한테 있습니다. Se houver pecado nele, o pecado está no pai. 우리 아들은 죄가 없습니다. O meu filho não tem pecado nenhum. 우리 아들 좀 살려주십시오. Por favor, salve o meu filho. 울면서 통곡하고 있었어요. Chorando, ele implorou para o promotor. 그게 이제 우리 아버지였거든요. E aquele era o meu pai. 그때 이제 저희 아버지의 그동안 제가 알고 있었던 아버지가 있었거든요. Então existia uma imagem de um pai que eu conhecia. 아버지는 술 드시면 살림 부수고 집안 엉망으로 만들고 어머니를 구타하고 지붕에 물 지르고 Então, o pai que eu conhecia quebrava as louças de casa, batia na família, botava fogo no telhado, batia na minha mãe. 제 기억 속에 원수 같은 아버지였거든요. Era um pai que era um inimigo para mim. 근데 이제 검사실 복도에서 제가 만났던 아버지는 Mas 저희 아버지가 아니었어요. o pai que eu encontrei no corredor, diante da sala do promotor, não era o meu pai. 전혀 다른 아버지인 거예요. Era um pai completamente diferente. 제 기억 속에 남아있는 아버지하고
O pai que estava na minha lembrança 오늘 검사실 복도에서 만났던 우리 아버지하고 e o pai que eu encontrei na frente da sala do promotor. 너무 다른 거예요. Era completamente diferente. 그날 제가 검사 조서를 끝내고 교도소로 버스를 타고 들어가면서 E depois que eu saí daquele tribunal e fui de novo para o presídio com o ônibus do presídio, 제 마음에 만감이 교체가 됐습니다. então no meu coração eu comecei a pensar, né? 아, 저분이 우리 아버지였구나. Ah, esse era o meu pai. 내 생애 처음으로 저는 아버지를 마음에서 만났어요. Pela primeira vez eu encontrei o meu pai pelo coração. 지금까지 내가 봤던 아버지는 사실은 내 아버지가 아니었어요. O pai que eu vi até então não era o meu verdadeiro pai. 그때 버스를 타고 들어가면서 아버지 마음이 보이기 시작했습니다. Quando eu estava entrando no ônibus naquela época, eu comecei a descobrir o verdadeiro coração do meu pai. 지금까지 내가 알고 있었던 내 기억 속에 남아있던 아버지는 내 아버지가 아니었어요. O pai que eu tinha na minha lembrança até então não era o pai verdadeiro. 그날 아버지 마음이 막 보이기 시작했어요. Naquele tempo eu comecei a enxergar verdadeiramente o coração do meu pai. 아버지는 이제 저희 어머니를 만나서 결혼을 했습니다. O meu pai se encontrou com a minha mãe e eles se casaram. 결혼을 해가지고 이제 남자들이 아내를 만나서 결혼하면 기본적인 마음이 있잖아요. Então, quando o homem se encontra com a mulher para se casarem, tem aquele coração básico. 네. 뭐 직장에 가서 다른 데서는 다른 사람한테 무시를 받고 멸시를 받아도 Por mais que ele seja desprezado no trabalho ou em qualquer outro lugar, 집에 들어오면 아내에게는 존경받고 싶고 자식들에게는 존경받고 싶은 거예요. mas quando chega em casa quer ser respeitado pela esposa, né, e pelos filhos. 그 유일한 안식처가 이 가정인데 Então, o único lugar em que ele pode descansar é a família. 아버지는 어느 날 사업을 하다가 2번 부도가 났습니다. Mas o meu pai, negociando por 2 vezes, ele faliu. 그러니까 더 이상 우리 가정 형편을 이렇게 세울 수 있는 역량을 잃은 거예요. Então, ele perdeu toda aquela força de poder reerguer a nossa família. 그러면서 저희 어머니가 우리 이제 가정을 책임지기 위해서 일하러 나갔습니다. E a minha mãe, para poder se responsabilizar pela nossa família, começou a trabalhar. 그 대신에 어머니가 이제 고생을 해야 되는 거죠. Então, a minha mãe é que tinha que se sacrificar. 이제 어머니는 고생을 하면 할수록 누가 미워지자면 아버지가 미워졌습니다. E quanto mais a minha mãe se esforçava, mais raiva ela tinha do meu pai. 다른 여자들은 훌륭한 남편을 만나서 이렇게 고생 안 해도 되는데 Então, se a mulher encontrar um homem poderoso, um homem grande, não precisa sofrer desse jeito. 나는 무슨 팔차를 타고났길래 저런 인간을 만나가지고 내가 이렇게 고생을 해야 되나? Mas que vida é essa que eu tive que me encontrar com esse homem e sofrer essa vida inteira? 어머니 마음에 그런 마음이 가득 차 있었어요. A minha mãe, ela estava com o coração cheio desse pensamento. 그러니까 집에 들어오면 아버지만 보면 짜증나고 신경이 나는 거예요. Então, toda vez que ela entrava em casa, ela via o meu pai e ela ficava irritada. 그래서 늘 아버지를 향해서 뭐 욕하고 Então, ela sempre xingava o meu pai 어머니는 사람 취급을 안 했고 e ela não tratava o meu pai como um ser humano. 또 저희들도 아버지를 사람 취급 안 했어요. E também a gente não considerava o nosso pai um ser humano. 그러니까 아버지는 집에 들어오면 전혀 쉴 곳이 없었습니다. Então, quando meu pai chegava em casa, ele não tinha onde descansar. 그래서 아버지에게는 친구가 생겼는데 E surgiu um amigo para o meu pai. 그게 술이었습니다. E esse amigo se chama bebida 그래서 alcoólica. 술 한 잔 드시고 2잔 드시고 Por isso, ele bebia um trago, depois mais um. 날마다 이제 술하고 친구하고 지내다가 알코올 중독이 걸렸습니다. E assim, todos os dias ele ficou com esse seu amigo bebida alcoólica e todos os dias ele passava com ele. 그러다 어느 날 이제 아들이 23살 때 교도소에 들어간 거예요. Mas de repente, um dia, o filho com 23 anos acabou entrando na prisão. 그 강도 살인죄로 사형을 받았다는 소식을 아버지는 들었습니다. E por causa, né, do latrocínio, ele acabou entrando na prisão. 그 아버지는 너무 마음이 고통스러웠습니다. Então, o meu pai, ele sofria muito no coração. 아버지는 맨발로 검사실로 찾아왔습니다. E o meu pai veio para a sala do promotor descalço. 아, 내 아들이 나 때문에 이렇게 됐구나. O meu filho ficou assim por minha causa. 그러면서 아버지는 검사실 찾아와가지고 검사에게 사정을 했던 거예요. Por isso, meu pai foi até a sala do promotor implorar
para o promotor. 예, 검사 선생님, 우리 아들이 무슨 죄가 있습니까? Senhor promotor, que pecado meu filho tem? 우리 아들은 죄가 없습니다. Meu filho não tem pecado. 우리 아들 좀 살려주십시오. Por favor, salve o meu filho. 죄가 있다면 이 아비한테 있습니다. Se ele tiver um pecado, é esse pai que ele tem que é o pecado. 우리 아들 좀 살려주십시오. Salve o meu filho. 그러면 아버지가 검사한테 사정을 했던 거예요. E assim, o meu pai começou a implorar para o promotor. 근데 내 기억 속에서 지금까지 내가 알고 있었던 아버지하고 Mas a lembrança que eu tenho do meu pai até agora, 검사실 복도에서 만났던 아버지하고는 전혀 180도 달랐거든요. até então a lembrança que eu tinha do meu pai era completamente diferente, 180 graus, né, de diferença com o pai que eu estava vendo na frente da sala do promotor. 아, 저분이 내 아버지였구나. Ah, esse é o meu verdadeiro pai. 그럼 내가 23년 동안 알고 있었던 아버지는 Então o pai que eu conheci por 23 anos 내 아버지가 아니었던 거예요. não era o meu pai. 나는 내 아버지가 아닌데 내 아버지를 섬기고 23년 동안 산 거예요. E não era o meu verdadeiro pai, mas eu vivi pensando que era o meu verdadeiro 그날 pai. 아버지의 마음을 볼 만한 눈이 제가 띄어진 거예요. Naquele dia eu pude abrir os meus olhos para enxergar a verdadeira imagem do meu pai. 그러면서 늘 이제 저는 이제 옛날에는 한 집안에 같이 살았지만 Então, antigamente a gente vivia numa mesma casa. 원수처럼 지냈잖아요. Vivíamos como inimigos. 이제는 100리 200리 떨어져 있는데 Então agora a gente estava 100 metros de distâncias. 아버지하고 마음이 저는 가까웠습니다. Mas a gente estava, quer dizer, bem distante, né? Mas agora o nosso coração estava 그래서 muito 일주일에 한 próximo. 번씩 아버지한테 편지 쓰고 그랬어요. E sempre que eu podia, eu escrevia carta para o meu pai. 그래서 제가 2003년도에 출소했을 때 Então, em 2003, quando eu fui absorvido, 제가 출소하고 나서 2년 뒤에 아버지가 이제 암에 걸리셨어요. depois de 2 anos, o meu pai, ele ficou com câncer. 그래서 서울에 올라오신 거예요. Ele veio para Seul. 그래서 저희 집사람하고 제가 가가지고 아버지 병원에 가서 병간호를 했는데 E a minha esposa foi para o hospital cuidar do meu pai. 아버지가 이제 암에 걸렸으니까 항암 치료를 한다는 거예요. E ele tinha que entrar ele tinha que fazer a quimioterapia. 그래서 제가 항암 치료를 반대를 했어요. E eu fiquei contra a quimioterapia. 아버지 항암 치료 하지 맙시다. Pai, não vamos fazer a quimioterapia, 왜냐하면 아버지는 나이가 연로하시기 때문에 porque o senhor já está idoso. 지금부터 항암 치료를 하면 사흘들이 굶어야 되고 검사를 받아야 됩니다. Porque se o senhor quiser fazer quimioterapia, o senhor vai ter que ficar em jejum por 4 dias para fazer os exames. 체력이 뒷받침이 돼야 암을 이길 수 있는데 Você tem que estar com o seu corpo forte, né? Você tem que ter uma base, pelo menos para você vencer o 이제 câncer. 항암 치료하면 체력이 뒷받침이 안 돼서 돌아가실 경우가 있습니다. Mas se o senhor fizer quimioterapia porque o senhor não tem uma boa saúde, o senhor pode falecer. 차라리 맛있는 음식 드시고 누나 집도 가고 저희 집도 오고 그래요. Ah, pelo menos, pai, coma comida boa, visite a minha casa, a casa da minha irmã mais velha. 그렇게 사시는 게 훨씬 더 오래 살 것 같습니다. Eu acho que se o senhor fizer isso, o senhor vai viver bem mais. 아버지가 좀 섭섭해 하셨어요. O meu pai ficou chateado. 아버지는 살 수 있다고 생각하셨어요. Porque o meu pai pensou que podia viver. 항암 치료를 강행을 하셨는데 Então, ele escolheu a quimioterapia. 아버지가 그 길로 못 일어나신 거예요. E depois que ele fez essa primeira sessão, ele não conseguiu mais se levantar. 그래서 아버지가 이제 금방 이제 병원에서 임종을 지켜봐야 됐습니다. E assim, a gente teve que esperar o falecimento dele dentro do hospital. 그래서 저희 가족들이 모였습니다. E a nossa família se reuniu. 저는 교도소 안에 있으니 잘 모르죠. Quando eu estava dentro da prisão, eu não sabia. 저희 큰 누님이 저한테 와가지고 그동안 내가 교도소 안에 있을 때 아버지가 어떻게 살았는지 저한테 가르쳐 줬습니다. E a minha irmã mais velha, ela me falou como meu pai viveu enquanto eu estava dentro da prisão. 기성아, 네가 교도소 안에 있을 때 네 아버지가 어떻게 사신 줄 아나? Que só quando você estava dentro da prisão, sabe como o pai viveu? 아버지는 네가 나오면은 사골세 방이라도 하나 얻어준다고 통장을 하나 만들었어. Ah, então o pai, ele estava pensando, quando você cumprisse toda a sua pena e você fosse solto, o pai, ele preparou uma conta bancária para você. 그래서 아버지는 기초생활 수급자를 등록해가지고 그 나라에서 나오는 보조금을 하나도 안 쓰고 다 통장에 저금을 했어.
E todo o dinheiro que ele recebia do país, assim, ele recebia tipo uma aposentadoria, né? E todo esse dinheiro que ele recebia de aposentadoria, ele guardava tudo na poupança sem gastar nenhum tostão para dar para você. 그리고 아버지 앞으로 땅이 좀 있었는데 아버지 명의가 아버지 앞으로 돼 있으면 수급자 수당이 안 나오기 때문에 Então, ele tinha um pequeno terreno que era de posse dele, mas como ele não podia ganhar muito, né, com esse terreno, 이제 너희 누나 앞으로 땅을 이전을 했고 통장도 너희 누나 앞으로 돼 있어. ele deixou esse terreno para sua irmã mais velha e deixou essa poupança para você. 그리고 아버지는 추운 겨울날 방에 불을 안 떼셨어. E também no inverno ele nem colocava lenha na fogueira para se aquecer. 그리고 전기장판 켜고 주무셨다. Ele dormia simplesmente com um lençol térmico. 왜냐하면 내 아들이 교도소에 마루장에서 추운 겨울날 벌벌 떨고 있는데 Porque o meu filho está dormindo num chão frio lá dentro da prisão. 그거 생각하면 따뜻한 방에 잠이 안 왔다겠어. E ele falou que quando o quarto ficava quentinho, pensando no filho, ele não conseguia dormir. 그래 그 기름값 아껴가지고 아들이 나오면 방 하나 얻어준다고 하나 돈 안 쓰고 다 저금했어. E ele economizou com o querosene, economizou com essas coisas para não gastar e dar tudo para o filho quando saísse da prisão. 근데 그 통장하고 땅 문서가 너희 작은 누나 앞으로 돼 있어. Mas esse terreno, né, e essa poupança tá tudo no nome da sua irmã, da sua segunda irmã. 네, 그래서 사람 일은 모른다. Que só a gente não conhece o que o ser humano vai fazer. 돈이 개입되면 형제들도 다 원수가 되더라. Quando tem dinheiro envolvido, os irmãos se tornam inimigos. 아버지가 살아 계실 때 너희 작은 누나 앞으로 돼 있는 땅하고 통장을 네가 받아야 될 거다 그랬어. Então, enquanto o pai ainda está vivo, você tem que fazer com que esse pequeno terreno vá para sua irmã mais velha e essa poupança volte para você. 그 생각을 해보니까 진짜 그런 거예요. E quando eu parei para pensar, é verdade mesmo. 돈이 개입되면 친척도 없잖아요. Quando tem dinheiro envolvido, não tem nem família. 그래서 제가 작은 누나한테 찾아갔습니다. E eu fui procurar essa minha irmã mais nova. 누나, 아버지가 맡겨놓은 통장하고 땅 문서 나한테 줄래? 그랬습니다. Eu falei, mana, você não quer me dar a caderneta de poupança e também a escritura do terreno para mim? 그런데 작은 누나가 그 얘기하면 저한테 통장하고 땅 문서 저한테 줄 알았습니다. E eu pensei que se eu pedisse isso para minha irmã, ela me daria na boa. 근데 작은 누나가 안 준다고 했습니다. Mas a minha irmã falou, não vou te dar. 그 매형한테 얘기를 했습니다. E aí eu falei com meu cunhado. 매형도 안 준다고 했습니다. E o meu cunhado também falou que não ia me dar. 제가 너무너무 화가 났습니다. Eu fiquei muito bravo. 주는 게 좋아. Acho bom você me dar. 빨리 줘야 돼. Me dá. 근데 안 준다는 거예요. Mas ela estava falando que não ia me dar. 저희 누나가 제 성기를 알고 있거든요. Mas a minha irmã, ela sabe muito bem a minha personalidade. 며칠까지 그거 나한테 줘야 돼. 그래도. Olha, você passa tudo isso para mim até tal dia de tal mês, tá bom? 매형하고 누나가 안 주는 거예요. E o meu cunhado e a minha irmã não estavam me dando. 병원에서 싸웠습니다. A gente brigou no hospital. 그러니까 너무 화가 나가지고 Eu fiquei tão bravo. 이제 아버지가 돌아가시려고 산소호흡기를 꽂고 계시는데 Meu pai estava com máscara de oxigênio à beira da morte. 아버지한테 간 거예요, 제가. E eu fui pro meu pai. 아버지가 이제 이제 산소호흡기 그냥 산소호흡기만 꽂고 계시는 거예요. O meu pai, ele só estava com uma máscara de oxigênio. 아버지 흔들었습니다. E eu balancei o meu pai. Pai. 아버지 전혀 대답도 안 하시는 거예요. O meu pai nem respondeu. 그 제가 귀에다 대고 얘기를 했습니다. E eu falei bem no ouvido dele. 아버지, Pai, 그 누나 앞으로 되는 땅 문서하고 통장 저한테 지금 이전해 주세요. pai, me dê autoridade sobre o terreno e a poupança que o senhor colocou no nome da minha irmã, da segunda irmã. 근데 아버지가 돌아가시려 하다가 벌떡 눈을 떴습니다. O meu pai estava indo falecer, mas de repente ele abriu bem os olhos. 너무 기가 막히잖아요. É? 너무 기가 막히잖아요. Nossa, é surpreendente, né? 아 이놈의 새끼 아버지가 돌아가실 때 되면 아버지 몸은 어떻습니까? 오래 살아셔야 됩니다. 건강을 걱정해야 되는데. Então, meu pai estava à beira da morte. Então, ô moleque, você não devia perguntar como é que o pai tá, se o pai tá saudável, se o pai tá bem.
이상하게 땅 문서 달라가니까 Mas de repente eu pedi a escritura do terreno. 기가 막히게 눈이 떴어요. Ele ficou apavorado e abriu os olhos. 돌아가시려고 하다가 그 소리 들으니까 너무 억울했는가 눈 떴어요. Ele já estava quase batendo as botas, mas de repente, quando ele escutou isso, ele abriu os olhos de susto. 그래서 뭐 아버지가 고개를 확 돌리셨어요. E aí ele virou o rosto. 그리고 나서 이제 며칠 있다가 아버지가 돌아가셨거든요. E depois de alguns dias, o meu pai faleceu. 근데 아버지 이제 장례식을 치렀는데 E nós fizemos o funeral do meu pai. 작은 누나 보니까 너무 화가 나는 거예요. E quando eu vi a minha irmã mais nova, nossa, a segunda irmã, eu fiquei muito bravo. 제가 장례식 끝나면 보자. Eu falei, vamos nos ver depois do funeral. 그래 이제 장례식 끝났어요. E acabou o funeral. 끝났는데 저희 누나한테 전화가 왔어요. E depois que acabou o funeral, a minha irmã mais velha me ligou. 그래서 우리 집에 잠깐 올래? Kisson, você não quer vir para minha casa? 아니 안 그래도 한번 가려고 했어. Sim, eu queria mesmo te visitar. 그 너무 화가 나는 거예요. E eu estava muito bravo. 그래가지고 내가 그래서 너 통장을 따면서 나한테 내놔야 돼. Ou você tem que me dar a escritura do terreno e a poupança. 너 다른 사람은 동생이 교도소에 있으면 죽었는지 살았는지 시체라도 점검하러 오는데 너 한 번도 면회 안 왔잖아. As pessoas normalmente vão visitar, né, as pessoas no presídio, né? Mas você, mesmo se morre ou não morre, tem que visitar. Você não veio me ver uma vez. 네가 나 도와주지는 못할 망정 내 걸 빼앗아 가려고 그래. Você nem me ajudou e você ainda quer roubar o que é meu. 너 제명이 못 산다. Você não vai viver muito. 좋은 말 할 때 넘겨라 그랬습니다. Quando eu estou falando por bem, me dá. 제가 전화를 끊었어요. E eu desliguei o telefone. 저희 아내가 저하고 같이 가려면 못 오게 했어요. E a minha esposa queria ir comigo, mas eu não deixei ela ir. 네가 와야 좋은 꼴 못 보니까 Aí eu falei, se você for, você não vai ver nada de bom. 나 혼자 갈 테니까 기다리고 있어. Então eu vou sozinho, tá? Então você só fica me esperando. 그래서 저희 작은 누나 집에 갔다 아닙니까? E eu fui para casa da minha irmã. 갔는데 방바닥에 봉투가 2개가 있었어요. E quando eu fui, tinha 2 envelopes no chão. 그래서 누나가 이거 가져가래요. E a minha irmã falou, leva isso. 이거 뭔데요? O que é isso? Eu perguntei. 통장하고 땅 문서래요. Isso é a escritura do terreno e a poupança. 왜 이거 나한테 주는 거야? 그러면 Por que você está me dando isso? 저희 누나가 한숨을 푹 쉬시더라고요. E a minha irmã, ela deu um profundo suspiro. 기성아, 너 언제 정신 차릴래? Kisson, quando você vai acordar? 네가 통장과 땅 문서 달라갈 때 나 사실 주고 싶었다. Na verdade, eu queria te dar a escritura do terreno e também a poupança quando você me 근데 이거 내 pediu. 거 아니잖아. Mas isso não é meu. 그래서 아버지한테 물어봤어. Por isso eu perguntei para o pai. 아버지가 주지 말라고 하더라. E o pai falou para eu não te dar. 그럼 새끼 정신 못 차렸다고. Porque esse moleque ainda não acordou. 내일 모레 아버지 다 돌아가시는데 지금 땅 문서 달라간 놈이 어딨노? Onde o pai acabou de morrer, quem é que vai falar pedindo pela escritura do terreno? 내가 죽거든 줘라 그랬대요. Ele falou, só depois da minha morte você passa para ele. 그리고 이제 누나가 이제 땅 문서를 그때 주시는 거예요. E naquele momento a minha irmã me deu a escritura do terreno. 그 통장 안에 한 1,000만 원도 안 들어 있었거든요. Dentro da poupança não tinha nem 10 mil dólares. 그 땅값 얼마 되지도 않거든요. E também aquela escritura do terreno, aquele terreno não valia 근데 muito. 그 소리 듣는데 막 통장 다 찢어버리고 싶은 거예요. Quando eu escutei a minha irmã falar isso, eu queria rasgar tudo aquilo. 저는 이제 모든 인생을 그렇게 살았거든요. Eu vivi a minha vida, toda a minha vida dessa forma. 누나가 돈을 달라고 했을 때 안 주면 Se eu pedindo a poupança para minha irmã, ela não me der, 안 줄 수밖에 없는 마음이 있잖아요. ela tem um coração para não poder me dar. 안 준다고 하는 말만 들으니까 Mas só escutar a voz dela, não vou te dar, 너무너무 화가 나는 거예요. me deixou muito bravo. 근데 누나는 내가 통장을 달라고 했을 때 안 준다고 했을 때는 그 이유가 있었어요. Então, quando eu pedi para minha irmã a poupança, havia um motivo para ela não me dar. 이거 내 거 아니잖아. Não é meu. 아버지한테 그래서 물어봤어. E eu fui lá e perguntei pro pai. 아버지가 주지 말라고 하더라. E o pai disse para eu não te dar, 너 정신 못 차렸다 하더라. porque você ainda não acordou, moleque. 죽으면 줘라 했대요. Só quando eu morrer você dá. 만약에 제가 저희 누나의 마음을 알았으면 Se eu conheço o coração da minha irmã, 그 통장
달라고 안 했을 거예요. eu não teria pedido a poupança. 항상 저는 인생을 그 말만 듣고 살았어요. Eu vivi a minha vida somente escutando as palavras. 아버지가 살림 부수고 Meu pai quebrava a mesa, a 지붕에 louça, 불 지르고 botava fogo no telhado, 어머니 우리 가족도 뚫어 패고 batia na minha família. 저 그것만 생각했어요. Eu somente pensava nisso. 그것만 생각하니까 아버지만 생각하고 이가 갈리고 원수가 되더라고요. Pensando só nisso, eu pensava meu pai como um inimigo e eu rangia os dentes. 근데 제가 검사실 복도에서 아버지의 마음을 보게 되면서 Mas quando eu vi o coração do meu pai naquele corredor, na frente da sala do promotor, 저는 한 번도 아버지 마음을 볼 만한 눈이 없었어요. eu nunca tive olhos para enxergar o meu pai. 그러니까 아버지하고 원수처럼 23년을 그렇게 살았거든요. Por isso eu vivi por 23 anos como inimigo do meu pai. 그날 검사실 복도에서 제가 아버지 마음을 만나면서 E naquele dia, na frente da sala do promotor, encontrando o coração do meu pai, 아, 내가 본 눈 이거 틀렸구나. essa minha visão tá errada. 분명히 나는 봤다고 생각했거든. Eu com certeza pensei que vi. 분명히 봤죠. 술 먹고 살림 부수고 엉망으로 하는 거 봤죠. Claro que eu vi ele bebendo, batendo, quebrando, 근데 그게 전부가 아니잖아요. mas isso não é tudo. 아버지는 아들이 사형을 받았다고요. 그 소식을 듣고 Quando o pai escutou que o filho recebeu pena de morte, 너무너무 고통스럽고 ele sofreu demais. 우리 아들 죄가 없습니다. O meu filho não tem pecado. 아들 강도 살인죄로 사형받아 있는데도 O filho, ele recebeu pena de morte por causa do latrocínio. 죄가 있으면 아버지한테 있습니다. Se o meu filho tem um pecado, o pecado está no pai. 검사지 복도에 통곡하는 아버지를 보니까 Quando eu vi aquele meu pai chorando naquele corredor, 제가 너무너무 고통스러운 거예요. eu sofri demais. 저희 어머니도 그랬었어요. Aconteceu a mesma coisa com a minha mãe. 저희 어머니도 제가 교도소 구속되고 나서 한 5년 동안 독방에 살았거든요. Então, depois que 5년 동안 독방에 살았어요. depois que entrei na prisão, eu vivi 5 anos na solitária, né? 들어가 그 안에 계속 제가 사고를 친 거예요. Porque quando eu entrei na prisão, eu fazia coisas erradas. 그러니까 저희 어머니가 전라남도 신안군에서 배를 타고 열차를 타고 이제 면회를 와요. E a minha mãe, ela ia até Cholam, na região de Cholam, e depois ela tinha que de barco, aí depois ela tinha que pegar um ônibus e para vir até me ver na prisão. 그럼 하루 만에 못 돌아가거든요. Então, em um dia não tem como ela ir e voltar. 최소한 이틀이나 3일 걸려서 이제 면회를 온 거예요. E a visita, para ela me fazer uma visita, demorava 2 a 3 dias. 교도소 면회해봐야 딱 10분 정해져 있잖아요. E a visita na prisão é no máximo 10 minutos. 교도소 와서 면회 신청하면 교도관이 할머니 아들 면회 안 됩니다. 그런 거예요. E quando ela chegava na prisão, ela passava o nome e falava: vovó, o carcereiro falou: vovó, teu filho não está autorizado a receber visita. 왜 안 됩니까? 배 타고 열차 타고 왔는데. Por que não? Eu tive que pegar um navio, tive que vir de trem até aqui. 할머니 안 됩니다. 할머니 아들은 그 안에서 사고 쳤습니다. Não, vovó, a senhora não pode. Ele fez um problema, causou um problema lá dentro. 그냥 돌아가셔야 됩니다. A senhora simplesmente vai ter que voltar para casa. 그러면 저희 어머니는 면회를 못 하고 울면서 그냥 돌아가시는 거예요. E a minha mãe não conseguia me visitar e voltava chorando para casa. 그리고 다음에 또 오면 면회가 또 안 되는 거예요. E quando ela vinha de novo, não conseguia me visitar de novo. 왔다가 돌아가시고 왔다가 돌아가시고. Ela vinha e voltava, vinha e voltava. 이걸 5년을 하셨어요. Por 5 anos ela viveu dessa maneira. 그러니까 저희 어머니가 몸이 굉장히 안 좋으셨는데 E a minha mãe, ela estava bem doente. 내가 이번에 가서 우리 아들을 못 만나면 이제는 마지막이랬다는 생각을 하셨어요. Ela pensou, se essa vez eu for e não conseguir me encontrar com meu filho, vai ser a última chance que eu nunca mais vou poder encontrar, porque vai ser a última chance. 그날은 교도소 면회장으로 오는 게 아니고
교도소장실로 올라가신 거예요. E naquele dia ela não foi para o carcereiro pedir para me visitar, né? Ela foi direto lá para a diretoria do presídio. 왜냐면 면회장 가봐야 안 되니까 Porque indo ali no parlatório, ela não podia se encontrar comigo. 소장실에 올라갔어요. E ela subiu lá para a diretoria. 교도소장님, 우리 아들 죽었습니까? 살았습니까? Senhor diretor, o meu filho está vivo ou está morto? 우리 아들 왜 면회 안 됩니까? Por que que o meu filho não pode receber visita? 저는 오늘 우리 아들 못 보면 못 갑니다. Se hoje eu não me encontrar com meu filho, eu não vou embora daqui. 거기서 소장실 들어 누워버렸어요. E ela se deitou lá naquela sala. 소장님이 할머니 이렇게 하시면 안 됩니다. E o diretor falou: vovó, a senhora não pode fazer isso. 해도 우리 어머니가 말 안 들으시니까 Mas a minha mãe não obedeceu. 하도 이제 사정이 따가니까 소장이 특별 면회 10분을 준 거예요. Mas de tanto que ela oportunou ele, né, importunou ele, ele deixou com que ela visitasse por 10 minutos. 그래서 제가 감옥 안에 꽁꽁 묶여가지고 E eu, 연쇄 차고 족쇄 차고 있는데 e eu tava amarrado, eu tava com, né, eu tava todo preso 갑자기 교도관이 왔어요. e de repente o carcereiro veio. 그 문을 따가지고 제 이제 수갑도 풀고 포승줄 풀고 족쇄를 풀었어요. E ele veio, abriu a porta, né? Abriu a cela, quer dizer, ele tirou a minha ele soltou a minha algema, soltou a corda, soltou tudo que estava me prendendo. 그 바켓에다가 물 한 바퀴씩 담아가지고 목욕하래요. E ele me deu um cesto de água e falou: toma banho aqui. 목욕을 하고 또 새 옷을 하나 갈아입혀 줬어요. E ele me fez tomar banho e me deu um novo uniforme. 그래서 저를 면회장으로 데려가는 거예요. E me levou até o parlatório. 면회장에 가보니까 저희 어머니가 거기 계시는 거예요. Quando eu cheguei naquela sala de visita, minha mãe estava ali. 그래서 10분 딱 시간을 주셨는데 E me deram somente 10 minutos. 10분 동안 저는 한마디도 못했어요. Por 10 minutos eu não consegui falar um A. 왜냐하면 저희 어머니가 밖에 계속 우시는 거예요. Porque a minha mãe continuamente estava chorando. 그래서 면회 종료 벨이 울렸어요. E tocou o sino do final da visita. 교도관이 제 팔짱 끼고 저를 가자 데려가는데 E o carcereiro veio e colocou o braço em mim e falou: vamos embora. 제가 뒤돌아서는데 저희 어머니가 철장을 붙잡았어요. E eu estava indo e a minha mãe me segurou. 교도관 선생님 그랬어요. Carcereiro, 저는 오늘 못 갑니다. 그랬어요. hoje eu não posso ir embora. 내가 오늘 가면 마지막인데 Porque hoje, se eu for embora, vai ser minha última vez. 내 아들 손 한 번만 잡아보고 가고 싶습니다. Eu quero somente segurar uma vez a mão do meu filho. 교도관 선생님 우리 아들 손 한 번 잡고 가게 해주세요. Por favor, carcereiro, deixa eu segurar somente uma vez a mão dele. 근데 그게 그렇게 안 되잖아요. Mas não pode fazer isso, né? 그래가지고 교도관이 끌고 저를 들어갔는데 E o carcereiro me puxou para dentro. 그날 저는 교도소 내 깜빵에 들어왔는데 잠이 안 왔습니다. E quando eu entrei na sala, naquele dia, na cela, naquele dia eu não conseguia dormir. 그날 제가 마음을 정했거든요. E naquele tempo eu decidi meu coração. 내가 죽는 한이 있어도 마지막으로 저희 어머니 소원을 한 번만 들어줘야 되겠다 이런 생각이 들었어요. Eu pensei, nossa, pelo menos a última coisa que eu devo fazer nessa minha vida é realizar o sonho da minha mãe. 근데 이 길이 없잖아요. Mas eu não tinha como. 내가 사고 치고 문제를 일으켰기 때문에. Porque eu cometi coisas erradas ali dentro. 근데 어느 날 교도소장님이 바뀌셨어요. Mas um dia trocou o diretor do presídio. 교도소장님이 바뀌시면서 특별 제도를 하나 만드셨는데 E trocando esse diretor, ele fez uma coisa nova. 이제 한문 시험을 봐가지고 100점을 5번 맞으면 특별 면허를 시켜준대요. Então eles iam ensinar letra chinesa. E quem tirasse nota 10 5 vezes consecutivas poderia ter uma visita especial. 특별 면허를 하면 보안가에 잔디밭에서 가족들과 함께 음식을 먹으면서 한 3시간 내지 2시간을 보낼 수 있거든요. Então, essa visita especial seria como? Seria no pátio lá da prisão, do presídio, né? Onde a gente poderia comer junto com a família no pátio por 2 a 3 horas. 그래서 생애 처음으로 이제 저는 공부를 처음 시작을 해본 거예요. E pela primeira vez na minha vida eu comecei a estudar. 머리털 나고 처음으로 공부를 시작했어요. 마음으로 시작해 본 거예요. Desde que nasceu um fio de cabelo em mim, foi a primeira vez que eu comecei a dar meu coração para o estudo. 근데 첫 번째 달에 시험을 봤는데 E eu fiz a primeira prova.
30점밖에 안 나왔어요. Eu consegui tirar 3. 왜냐면 그래가지고 안 되겠구나. Eu pensei, ah, não vai dar. 왜냐면 교도소에는 지금 얼마나 머리 좋은 사람들이 많습니까? Porque dentro do presídio tem tantas pessoas inteligentes. 박사들도 들어오지요. Tem cientistas que entram, 대학 교수도 들어오지요. tem até professores de faculdade, 유능한 대학생들도 들어오지요. até universitários entram. 사기꾼도 들어오지요. Até essas pessoas que enganam. 사기꾼 또 얼마나 머리가 좋습니까? Essas pessoas, trapaceiros, né? Eles são muito inteligentes. 또 어떨 때는 뭐 국회의원도 들었죠. Às vezes tem até deputado lá dentro. 교도소 뭐 돈 없는 사람만 들어온 게 아니고 Não é só pessoa suja que entra, né? 부자들도 많이 들어오거든요. Tem muitas pessoas inteligentes que entram também. 근데 이 사람들하고 경쟁해서 이기려고 하니까 길이 없는 거예요. E eu querer competir contra eles não tinha caminho de ganhar. 그래서 저 사람들이 내가 5시간 공부를 하면 나는 10시간 해야 따라잡을까 말까 합니다. Então, se eles estudavam 5 horas, se eu estudasse 10 horas, eu acho que ia ser assim uma competição bem 저 사람들이 acirrada. 10시간 하면 나는 잠 안 자고 해야 되는 거예요. Se eles estudassem 10 horas, eu não podia dormir. 그때부터 잠 안 자고 공부를 했어요. Desde então eu comecei a estudar sem dormir. 그래서 두 번째 달에 드디어 100점을 맞은 거예요. E graças a Deus que no segundo mês eu consegui tirar 10. 저는 생전 처음으로 100점을 맞아봤어요. Pela primeira vez na minha vida eu tirei 10 교도소에서. na prisão. 제 인생에서는 100점이 없다고 생각했거든요. Eu pensei que nunca ia existir na minha vida uma nota 10. 두 번째 달에도 100점을 맞고 Então depois, o outro mês, eu 10 de novo. 5번을 100점을 맞은 거예요. Eu consegui 10 5 vezes. 그래서 특별 면허 자격증이 나왔어요. E eu ganhei essa oportunidade da visita especial. 그러니까 너무너무 기쁜 거예요. Eu fiquei tão feliz. 그래서 저희 어머니에게 이제 편지를 썼습니다. E eu escrevi uma carta para minha mãe. 어머니 기뻐하십시오. Mãe, alegre-se! 드디어 제가 특별 면허 자격증을 얻었습니다. Até que enfim eu ganhei autorização para visita especial. 10월 30일 날 11시에 보안과 잔디밭에서 특별 면허를 할 수 있습니다. Dia 30 de outubro, às 10 horas, você vai poder vir fazer uma visita especial. 가족들과 함께 2-3시간 정도 음식을 먹으면서 같이 지낼 수가 있습니다. Com a família, por 2 a 3 horas, a gente vai poder comer e ficar junto aqui no pátio. 어머니 꼭 그때 오십시오. Mãe, por favor, venha nesse dia. 그때 오실 때 어머니가 그 만들어 주셔서 팥죽도 먹고 싶습니다. Mãe, e quando a senhora vier, eu também estou com vontade de comer aquele mingau de feijão que a senhora faz para mim. 어머니가 담아주신 김치도 먹고 싶습니다. E também quero comer o kimchi que a senhora 그래서 faz. 제가 편지를 보냈어요. Eu mandei a carta para ela. 저희 어머니한테 답장이 오신 거예요. E a minha mãe respondeu. 저희 어머니는 일제시대 선생님이셔가지고 그걸 잘 쓰시거든요. E a minha mãe, ela era professora, né? Então ela escrevia muito bem. 내 아들아 장하다. Ai, meu filho, que orgulho de você. 내가 10월 30일 날 꼭 내가 갈게. Dia 30 de outubro, com certeza eu estarei aí. 네가 좋아하는 팥죽 만들어서 갈게. E eu vou preparar o mingau de feijão que você gosta e vou te levar. 고맙다. Muito obrigada, 연락이 왔어요. ela respondeu. 그 교도소는 10월 30일 날 11시가 기다리고 있는데 Então, no dia 30 de outubro, às 11 horas, eu estava esperando pela minha mãe. 달력으로 동그라미 치면서 날마다 날짜를 세고 있어. E eu fazia a contagem regressiva no calendário, fazendo uma bolinha vermelha a cada dia que passava. 10월 30일 날 됐습니다. E chegou dia 30 de outubro. 그날 드디어 이제 특별 면허하는 날인데 E até que enfim, aquele dia era o dia da visita especial. 제가 이제 특별 면허하러 간다 가니까 방 안에 있는 이제 동료들이 막 옷을 다려줬어. E como eu ia receber essa visita especial, os colegas de cela passaram até o meu uniforme. 그리고 제수복을 깨끗하게 빨아가 다려줬어. Eles lavaram direitinho o meu uniforme e até passaram. 그 다리미가 없잖아요, 거기는요. Mas lá dentro da prisão não tem ferro de passar. 또 옷 다리는 방법이 다 있어요, 또. Mas tem método de passar roupa lá dentro. 그래가지고 옷을 어떻게 다리냐면 Como é que eles passam a roupa? 바지를 막 주름을 잡아주는데 Então eles pegam uma linha da calça, né? Assim. 양쪽에서 바지를 양쪽에 잡습니다. Eles seguram a calça de ponta a ponta. 그래가지고 거기 바둑알이 있거든요. E tem aquele joguinho de dama coreano, né? 바둑알로 바지를 다리는데
E com essas bolinhas de jogo de dama, eles passam a roupa. 이렇게 바둑알 두 개를 잡아요. Eles seguram duas pedrinhas de dama 그 바지 주름을 잡는데 이렇게 딱 잡아가지고 막 문지르는 거예요. e aquela parte assim que tem a ruguinha, né, da calça, eles começam a passar assim, para ficar só a ruguinha. 다리미로 다린 것보다 더 빳빳하게 쫙 줄이 생겨요. Então fica uma linha mais reta do que quando você passa com ferro. 그 바지도 깨끗하게 다렸습니다. E eles passaram essa calça perfeitamente para mim. 운동화도 까만 고무실인데 E como o meu tênis ficou preto, 돈 있는 사람은 하얀 고무신 신거든요. mas quem tem dinheiro, o tênis é branco. 하얀 고무신도 시약으로 막 닦으면 하얗게 되는 거예요. Porque se você pega aquele um tênis de borracha, né? Se você passa pasta de dente, fica branquinho. 특별 면회 간다고 하얀 고무신 시약으로 다 닦아줬어요. E como eu ia receber essa visita especial, eles lavaram meu tênis até ficar bem branquinho. 그래서 특별 10월 30일 날 11시 E dia 30 de outubro, às 11 horas. 그날 이제 면회장에 간 거예요. E naquele dia eu fui para essa visita. 근데 다른 사람 면회 다 왔는데 저희 어머니가 잘 안 오셨어요. Então todas as outras visitas chegaram, mas a minha mãe ainda não havia chego. 11시 반이 돼도 안 오신 거예요. 11h30 e também nada. 안 오실 리가 없는데 Não tinha motivo para ela não vir. 12시가 돼도 안 오셨어요. Meio-dia e nada. 12시쯤 됐을 때 교도관 두 분이 왔어요. E quando chegou ao meio-dia, 2 carcereiros vieram. 수갑하고 포승줄을 가져왔어요. Trouxeram a algema e a corda. 오자마자 제 손목에 수갑을 쳤습니다. E assim que eles chegaram, colocaram algemas na minha mão. 그리고 저를 밧줄로 묶었습니다. E me amarraram com a corda. 그리고 저를 데려갔습니다. E me levaram. 독방으로 데려갔습니다. Me levaram lá para a solitária 독방에 집어넣은 거예요. e me jogaram ali. 교도관 선생님 한문 시험 100점 5번 맞았는데 Ah, carcereiro, eu tirei 10, 5 vezes consecutivas na prova. 왜 면회 안 시켜줍니까? Por que o senhor não está deixando eu receber visita? 나 잘못한 건데 왜 나를 독방 집어넣습니까? Eu não fiz nada de errado, por que o senhor me colocou na solitária? 교도관 선생님 아무것도 안 했어요. Ele não falou nada. 왜 특별 면회 안 시켜줍니까? Por que o senhor não está deixando eu receber essa visita 저 오늘 especial? 저희 어머니 오는 날 아닙니까? Hoje é o dia que a minha mãe vai vir. 교도관 선생님이 그랬습니다. E o carcereiro falou: 오늘은 조용히 있어라 그랬어요. 오늘은 조용히 있어라. hoje fica em silêncio. 왜 조용히 있습니까? 내 특별 면회 해야 되는데 못 하는데 왜 조용히 있습니까? Por que eu tenho que fazer se ficar em silêncio se hoje é dia de eu receber visita especial? 약속은 지켜야 되지 않습니까? Vocês não têm que cumprir a promessa? 네 어머니 못 오신다. Sua mãe não vai poder vir. 왜 못 오십니까? Por que não? 네 어머니 못 오셔 임마. Ele falou: sua mãe não vai poder vir. 아니 왜 못 오십니까? Por quê? 특별 면회 100점 5번 맞았는데. Por que não vai vir se eu tirei 10, 5 vezes consecutiva na prova? 네 어머니 오늘 오시다가 면회 오시다가 열차에서 심장마비로 돌아가셨다. A sua mãe, enquanto ela estava vindo, ela teve uma parada cardíaca no trem. 그날 저희 어머니는 제 편지를 받으시고 Naquele dia que a minha mãe recebeu a minha carta, 특별 면회 오기 그 전날 um dia antes dela vir fazer a visita especial, 밤새 음식을 만들었어요. a noite inteira ela preparou comida. 우리 아들이 좋아하는 팥죽을 끓이고 Preparou o mingau de feijão, 우리 아들이 좋아하는 김치를 만들고 preparou o kimchi que o filho tanto gosta. 음식을 맛있게 만들었습니다. Ela preparou toda a comida que o filho gosta. 밤새는 잠 안 자고 음식을 만들어 가지고 오시다가 E a noite inteira preparando essa comida que o filho gosta, sem dormir, 그날 열차에서 심장마비로 돌아가셨어요. ela estava vindo me visitar e ela faleceu no trem enquanto vinha. 근데 세상 사람들은 저놈을 사형시켜야 된다고 했습니다. As pessoas do mundo pensavam que eu tinha que receber pena de morte. 저런 놈은 죽여야 된다고 생각했습니다. Esse tipo de pessoa tem que morrer. 근데 저희 어머니는 아들이 사형을 받았는데 Mas para a mãe, o filho recebeu pena de morte, 한 번도 저희 어머니는 그렇게 생각 안 했습니다. mas a minha mãe nunca pensou dessa maneira. 그 아들이 보고 싶어 가지고 Ela estava com saudade do filho. 밤새는 음식을 만들고 A noite inteira ela preparou comida. 그리고 아들이 보고 싶어서 열차를 타고 오시다가 돌아가셨거든요.
E ela, com saudade do filho, cozinhando a noite inteira, pegou o trem para vir me visitar e morreu no trem. 그게 이제 어머니가 자식을 향한 마음이잖아요. Esse é o coração da mãe para com o seu filho. 그때 제가 사고를 크게 쳤기 때문에 Porque naquele tempo eu tinha feito algo assim muito errado. 신문에도 막 대피를 했습니다. Então apareceu até na primeira página do jornal. 이런 사람 사형시켜야 된다고. Esse tipo de pessoa tem que receber pena de morte. 그런데 저희 아버지나 저희 어머니는 한 번도 그렇게 생각 안 할까. Mas tanto meu pai quanto a minha mãe jamais pensaram dessa maneira. 아들이 강도살인죄로 사람을 죽이고 교도소에 들어갔는데 Embora o filho tenha roubado, tenha matado e entrou na prisão, 이놈의 새끼 나쁜 새끼야. esse moleque malvado, 저런 놈 사형시켜야 돼. esse tipo de pessoa tem que receber pena de morte. 저희 어머니 한 번도 그렇게 생각 안 했습니다. A minha mãe nunca pensou dessa maneira. 저는 모든 사람 앞에 다 죄인이었지만 Eu era pecador diante de todas as pessoas, 저희 어머니 앞에서는 죄인이 아니었습니다. mas diante da minha mãe eu não era pecador. 그게 저희 어머니가 자식을 향한 마음이었어요. Esse era o coração da minha mãe pelo seu filho. 얼마 전에 서울에서 끔찍한 사건이 하나 있었습니다. Há tempo atrás em Seul teve crime assim horrendo. 아들하고 아버지하고 같이 밥을 먹었습니다. O filho e o pai estavam comendo juntos. 근데 아버지가 아들한테 잔소리를 했습니다. Mas o pai, ele repreendeu o seu filho. 아들아, Filho, 네 누나도 잘 돼 있고 네 형님도 잘 돼 있어. sua irmã mais velha está indo bem, seu irmão mais velho também está indo bem. 우리 집안엔 네가 문제야. Você é o problema da nossa casa. 네가 공부를 조금만 잘하면 Se você estudar só pouquinho mais, 아무 문제 없을 것 같아. então eu acho que a gente não vai mais ter 공부 problema. 좀 잘해라. Estuda pouco melhor. 아버지 그렇게 얘기했습니다. O pai falou isso. 아침 밥 먹다가 아버지가 그렇게 얘기했는데 De manhã, o pai falou isso enquanto tomavam café. 자 고등학교 2학년 다니는 아들이 갑자기 숟가락을 팽개쳤습니다. E de repente, aquele filho que estava no segundo ano do ensino médio jogou a sua colher 그리고 벌떡 일어섰습니다. e se levantou. 아버지 잘 됐습니다. Ai, que bom, pai. 그럼 이 집안에 나만 없어지면 되겠네요. É só o seu filho desaparecer dessa casa. 에이씨 아버지는 나만 미워해. Ai, que droga, o pai só odeia a mim. 그리고 성큼성큼 아파트 베란다로 가더라고요. E assim ele foi andando em direção à varanda. 아파트 베란다 창문을 열었습니다. Abriu a janela da varanda. 그 13층이었는데 Ele morava no 13º andar 아들 그대로 뛰어들어요. e o filho se jogou. 그 순간 아버지가 말릴 틈도 없이 순간적으로 일어났는데 Porque foi num piscar de olhos, o pai não teve nem como reagir. 아버지가 그 광경을 봤습니다. O pai viu aquela situação. 아들아 Filho! 맨발로 계단을 타고 내려갔습니다. Ele desceu a escada descalço. 화단에 가보니까 아들이가 머리가 깨져서 죽었습니다. E quando ele chegou ali no primeiro andar, o filho estava caído com a cabeça quebrada. 아버지가 그 아들을 끌어안고 O pai carregou o seu filho. 아들아 내가 잘못했어. Filho, o pai errou. 아빠가 너무 잘못했어. O pai errou. 아빠를 용서해다오. Perdoa o pai. 너무너무 고통스러웠던 거예요. Ele estava sofrendo demais. 세상에서 가장 페루나 중에 페루나가 있는데 가장 불효자가 있는데 Então tem o filho mais malvado. 에이씨 아버지는 나만 미워해. Ai, que droga, o pai só odeia a mim. 이 사람은 가장 악한 사람이에요. Essa pessoa é a pior pessoa. 아버지는 절대 자식을 미워할 수 없잖아요. O pai jamais pode odiar o seu filho. 우리 아버지는 아들이 교도소에 들어가 있는데 사형받아 있는데 O filho, né, o do meu pai, ele recebeu pena de morte e estava indo na 검사 prisão. 선생님 우리 아들은 죄가 없습니다. Promotor, o meu filho não tem pecado nenhum. 우리 아들 좀 살려주십시오. Salve o meu filho. 죄가 있으면 이 애비한테 있습니다. Se meu filho tem pecado, é o pai. 그게 아버지가 자식을 향한 마음이거든요. Esse é o coração do pai para com o filho. 그래서 자식들은 아버지 마음을 몰라요. Mas os filhos não conhecem o coração do pai. 가장 악한 인간은 아버지가 나를 미워해. A pessoa mais má é aquela que pensa que o pai odeia a ele. 페루나 중에 페루나가 아버지가 나를 미워한다.
O pior filho de todos é aquele que pensa que o pai me odeia. 아버지는 절대 자식을 미워하지 않습니다. O pai jamais pode odiar o seu filho. 근데 여러분 하나님은 있잖아요. Mas pessoal, sabe Deus? 하나님 앞에 가장 악한 인간이 있어요. Tem a pessoa mais malvada diante de Deus. 하나님이 날 미워해. Deus me odeia. 하나님이 날 안 도와. Deus não me ajuda. 나는 죄를 지었어. Eu cometi pecado. 난 죄 때문에 지옥 갈지도 몰라. Por causa do pecado, eu acho que eu vou para o inferno. 이 생각을 가지고 있는 사람. As pessoas que têm esse tipo de pensamento. 저는 강도 살인죄로 교도소에 들어갔어요. Eu entrei na prisão porque eu roubei e matei. 근데 저희 어머니는 한 번도 저를 향해서 네가 죄를 지었어. Mas a minha mãe nunca falou para mim, você 너는 나쁜 cometeu 놈이야. pecado, você é malvado. 너 오늘부터 내 새끼 아니야. A partir de hoje você já não é mais meu filho. 어머니는 절대 그렇게 하지 않았어요. Minha mãe nunca falou ou agiu 아들이 dessa forma. 할 수 없는 죄를 지었는데도 O filho cometeu inúmeros pecados, 그 아들이 보고 싶고 mas tinha saudade do 그 filho. 아들을 위해서 음식을 만들고 Preparou comida para o filho, 그 아들을 위해서 밤새내 passou a noite em 음식을 claro, 만들어서. fazendo comida para o filho. 그 아들이 보고 싶어 오다가 열차에서 돌아가셨어요. E tendo saudade do filho, vindo visitar o filho, morreu no trem. 그게 부모가 자식을 향한 마음입니다. Esse é o coração que os pais têm para com os seus filhos. 하나님 앞에 가장 악한 사람은 A pessoa mais má diante de Deus 혹시 하나님이 나를 안 도우시면 어떻게 하지? 이 생각을 가진 사람들. é a pessoa que tem aquele pensamento: ah, e se por acaso se Deus não me ajudar? 너 죄를 지었잖아. Você cometeu pecado. 너 악하게 살았잖아. Você viveu de uma forma má. 그럼 너 지옥 가야 돼. Então você tem que ir para o inferno. 그런 아버지는 없습니다. Não existe pai nenhum que pense assim. 아무리 우리가 많은 죄를 지었어도 Por mais que a gente tenha cometido muitos pecados, 그 자식의 죄를 씻고 lavando o pecado desse filho, 의롭게 해서 ele nos justificou. 천국에 보내는 것이 아버지의 마음이거든. Mandar para o céu, essa é a vontade do pai. 세상에서 가장 악한 사람은 A pessoa mais má do mundo, 나는 죄를 지었어. eu cometi pecado. 죄 때문에 지옥 갈지도 몰라. Ah, eu posso ir para o inferno por causa do pecado. 어떤 아버지가 Que pai, 자식이 죄를 지었는데 se o filho cometeu pecado, 지옥에 보낼 계획을 세운 아버지가 어디 있습니까? planeja com que o filho vá para o inferno porque ele cometeu pecado. 그런 아버지는 없습니다. Não existe pai assim. 여러분 우리가 하나님을 알면 얼마나 알고 있습니까? Pessoal, se a gente conhece a Deus o quanto conhecemos, 여러분 조금만 어려우면 se vocês tiverem uma pequena dificuldade, 아유 힘들어. ai que difícil, 아유 괴로워. ai que angústia, 이러 잘못되면 어떻게 하지? ai se der errado, o que eu faço? 진짜 나쁜 사람. Realmente é uma pessoa muito má. 하나님의 마음을 이만큼도 모르는 사람. Não conhece o coração de Deus nem um pouquinho assim. 자, 하나님의 마음을 정확하게 알면 Se você conhecer exatamente o coração de Deus, 절대 그 생각 가질 수 없어요. você jamais vai poder ter esse tipo de pensamento. 혹시 내가 지옥 갈지도 몰라. 그 생각 절대 가질 수 없는. Ai, talvez eu possa ir para o inferno. Jamais tenham esse tipo de pensamento. 내가 아버지가 있는 이상은 Enquanto eu tiver um pai, 내가 아무리 많은 죄를 지었어도 por mais que eu cometa muitos pecados, 난 지옥 갈 수가 없어. eu não tenho como ir para o inferno. 어떤 아버지가 죄를 지었다고 아들을 지옥 보낼 수 있는 계획을 세운 아버지가 어디 있습니까? Onde é que vai existir um pai que vai planejar que o seu filho vá para o inferno? 그런 아버지는 없습니다. Não existe pai assim. 여러분이 죄를 지었으면 얼마나 지었습니까? Se vocês cometeram pecado, quanto vocês cometeram? 하나님의 사랑이 있는 이상은 Enquanto houver amor de Deus, 여러분이 아무리 많은 죄를 지었어도 por mais que vocês tenham cometido muitos pecados, 하나님의 사랑 그 모든 죄와 허물을 덮을 수가 있습니다. o amor de Deus pode encobrir todos esses pecados. 그렇기 때문에 하나님은 여러분이 아무리 많은 죄를 짓고 악하게 살았다 할지라도 Por mais que vocês tenham cometido muitos pecados e vivido de uma forma má, 절대 지옥 가지 않습니다. Deus jamais queria que você 우리가 fosse para o inferno. 하나님을 알면 또 얼마나 압니까? E se conhecemos a Deus, quanto conhecemos? 여러분 교회를 알면 얼마나 알고 있습니까? Se vocês conhecem a igreja, o quanto vocês conhecem? 저는 교회 안에 그렇게 살았습니다. Eu vivi assim dentro da igreja. 아버지 내가 봤어. Pai, eu vi. 아버지 술 드셨잖아. Eu vi o pai bebendo.
지붕에 불 찔리셨잖아. Eu vi o Senhor colocando fogo no telhado. 어머니 구타했잖아. Eu vi o Senhor batendo na mãe. 우리 살리려 엉망으로 만들었잖아. O Senhor fez a nossa vida se tornar num 나 분명히 caos. 봤어. Eu com certeza 우리 아버지 vi. 나쁜 O 사람이야. nosso pai é muito mau. 저 그렇게 살았잖아요. Eu vivi assim. 교회 안에서도 그렇게 살았어요. Na igreja também eu vivi dessa forma. 그게 본 겁니까? Isso eu realmente vi? 그는 틀렸습니다. Isso está errado. 23년 동안 저는 이 눈을 속고 살았더라고요. Por 23 anos eu vivi sendo enganado pelos meus olhos. 제가 23년 후에 교도소에 들어서 사형을 받았을 때 Depois de 23 anos, quando eu recebi a minha pena na prisão, 검사실 복도에서 검사 바지가를 붙들고 사정하는 아버지 모습을 보면서 quando eu vi o meu pai se ajoelhando e segurando a perna do promotor, 아, 나 23년 동안 속았구나. por 23 anos eu fui enganado. 내가 알고 있었던 그 아버지는 내 아버지가 아니었구나. Aquilo que eu pensava que era o meu pai não era. 오늘 복도에서 무릎을 꿇고 검사 선생님, 우리 아들이 무슨 죄를 지었습니까? Ele que hoje está ajoelhado diante do promotor, falando: filho, que pecado meu filho cometeu? 우리 아들은 죄가 없습니다. Meu filho não tem pecado. 죄가 있으면 예비한테 있습니다. E se ele tem pecado, o pecado está com o pai. 그분이 우리 아버지였어요. Esse era o meu verdadeiro pai. 그 아버지의 마음을 보면서 Vendo o coração do meu pai, 저는 하나님의 마음이 보였습니다. eu vi o coração de Deus. 그리고 교회의 마음이 E 보였습니다. eu vi o coração da igreja. 여러분 교회 안에 신앙생활을 할 때 나는 분명히 봤어. Quando a gente tem vida espiritual na igreja, a gente pensa como: eu 매달 vi. 며칠 날 이렇게 얘기하고 이렇게 얘기했잖아. Tal dia você falou assim, assim, assado. 그래서 나는 교회에 대해서 나 싫어. Por isso eu não gosto da igreja. 나는 교회에서 어둠을 가지고 있어. Eu estou guardando essa escuridão da igreja. 혹시 그런 마음을 가지고 있었다면 Se vocês, por acaso, tiverem esse tipo de coração, 이제 그 눈을 뽑으세요. arranquem esses olhos. 그것은 틀렸습니다. Porque esses seus olhos estão errados. 아버지가 자식을 향해서 잘못된 계획을 세우는 아버지는 없습니다. Não existe nenhum pai que tenha planejado um caminho errado para o seu filho. 이런 아버지의 사랑이 있는 동안은 Enquanto existir o amor de Deus, 절대 우리는 지옥 가고 싶어도 갈 수가 없습니다. por mais que a gente queira ir para o inferno, a gente jamais vai poder ir. 이 하나님의 사랑이 발견되는 순간 No momento em que descobrimos o amor de 우리는 Deus, 나는 절대 잘못될 수 없구나. eu jamais pode dar errado na minha vida. 아무리 많은 어려움이라도 Por mais que eu tenha uma grande dificuldade, 아버지가 절대 외면하지 않는구나. ele jamais vai me abandonar. 반드시 지키는구나. Com certeza ele me protegerá. 여러분이 억울한 일을 당했어요. 얼마나 당했습니까? Pessoal, se vocês foram injustiçados, 또 quanto 누명을 vocês 썼으면 foram? 얼마나 썼습니까? Se vocês ficaram tristes, quanto tristes vocês 힘든 일을 ficaram? 겪었으면 얼마나 겪었습니까? Se vocês passaram por dificuldade, quanta dificuldade vocês 거기서 passaram? 건져낼 아버지가 없습니까? Não existe um pai que possa te salvar disso? 여러분이 죄를 지었으면 얼마나 지었습니까? Se vocês cometeram pecado, quanto cometeram? 거기서 건져낼 아버지가 없습니까? Não existe um pai que possa te salvar disso? 내가 죄를 지었어. Eu cometi pecado. 나는 지옥 갈지도 몰라. Eu acho que eu vou pro inferno. 하나님 앞에 가장 악한 사람이에요. Essa é a pessoa mais má diante de Deus. 아하스의 왕은 에스더를 향한 마음이 불같았습니다. O coração do rei Assuero pela Esther era como um fogo. 너 소원이 뭐냐? Qual a tua petição? 네가 원하는 대로 다 얘기해. Tudo que você quiser me 내가 pede. 다 들어줄게. E eu vou aceitar tudo. 이게 왕이 에스더를 향한 마음이에요. Esse era o coração do rei para com a Esther. 근데 하만이 Mas e o Amã? 에스더를 잘못될 수 있다고 생각했더라고요. Ele tinha pensado que ele podia fazer algum mal contra a Esther. 에스더를 무너뜨릴 계획을 세웠더라고요. Ele planejou destruir a Esther. 감히 그런 마음을 심중에 품은 놈이 있어? Existe alguém que guarde esse tipo de coração? 당장 끌어내. Traga-o agora. 당장 사형시켜버릴 거야. Mate-o agora. 그래서 하만을 끌어내 장따위 사형시켰어요. Por isso, trouxeram Naamã e colocaram ele na forca. 혹시나 여러분 마음에 그런 마음 있지 않습니까? Por acaso não existe esse coração dentro de vocês? 혹시 나는 죄를 지었기 때문에 나 지옥 갈지도 몰라. Eu cometi pecado, eu posso ir para o inferno. 하나님이 역사하지 않을 수도 있어. Deus pode não trabalhar. 이 생각을 가진 사람 있습니까? Tem alguém que tenha esse tipo de pensamento? 하나님은 그런 마음을 심중에 품은 사람을 끌어내겠대요. Deus manda trazer esse tipo de pessoa que guarda esse tipo de coração. 그런 사람을 위해서 지옥이 기다리고 있대. Porque o inferno está esperando esse tipo de pessoa. 이 하나님 아버지가 있는 동안에는 Enquanto nós tivermos o nosso Deus Pai, 자, 우리는 절대 지옥 안 갑니다. jamais iremos para o inferno.
아무리 많은 죄를 졌어도 Por mais que cometemos muitos pecados, 어떤 어려움을 만나도 por mais que nós nos deparamos com dificuldades, 어떤 억울한 일을 만나도 por mais que nos deparamos com a 어떤 injustiça, 고통을 만나도 com qualquer sofrimento que seja, 이 아버지가 있는 이상은 enquanto você tiver o Pai, 여러분 멸망을 받도록 하나님 절대 내버리지 않습니다. Deus jamais vai deixar você receber destruição. 하나님 반드시 거기 건져냅니다. Com certeza Deus vai te salvar disso. 이 아버지의 사랑이 절대 우리는 지옥가로 내버두지 않을 겁니다. Esse amor do Pai jamais vai nos permitir ir para o inferno. 우리는 지옥 안 갑니다. Nós não iremos para o inferno. 반드시 천국 갑니다. Com certeza iremos para o céu. 여러분 교회를 믿을 때도 이렇게 믿으세요. Quando crerem na igreja, creiam dessa mesma maneira. 좀 속 좁은 사람이 뭐 봤다고 이거 봤다고 목사님이 옛날 이렇게 얘기했잖아요. As pessoas que têm o coração estreito, ai, eu vi isso, ai, 옛날 pastor 교회에 antigamente falou assim, 이런 일이 있었잖아요. ai, antigamente aconteceu isso na 그래서 igreja. 내가 분명히 교회 봤습니다. Ai, com certeza eu vi. 그래서 내가 교회 마음 다쳤습니다. Por isso eu fechei o coração para a igreja. 좀 진짜 페루나 중에 페루나 그런 사람이에요. Então, o pior filho dos piores é esse. 이제 마음으로 삽시다. 아셨습니까? Então agora vamos viver pelo coração, tá bom? 여러분 본 것으로 사지 말고 Não fiquem vivendo com as coisas que vocês enxergam. 하나님은 자기 아들을 생명까지 들여가면서 여러분을 사랑하셨잖아요. Deus amou tanto a vocês que deu até a vida do seu único filho por vocês. 예. 그래서 여러분 우리 마음으로 살았으면 좋겠습니다. Por isso eu gostaria que nós vivêssemos pelo coração. 예, 오늘 여기까지만 하겠습니다. Hoje vamos até aqui. 예.